Fala galera, então eu tô na área para falar sobre TOTS, que vem de 3 semanas de queda, basicamente caindo 20%, e esta semana resolveu reagir, e reagiu forte, viu? E a gente vai ver tudo nesse vídeo, se vale ou não vale a pena pensar em TOTS para médio, curto ou longo prazo. Mas antes disso, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para que eu continue trazendo informações importantes do mercado financeiro. Mas sem delongas, como vocês já podem ver, temos aí a TOTS já na tela, está aí o seu gráfico da TOTS, que desde o seu IPO, que foi feito em 2006, como vocês podem ver, aqui na casa de 1,58, TOTS teve um avanço significativo, tá? Uma das poucas empresas que tiveram avanços significativos. Tivemos uma alta batendo de quase 3.000%. A gente pode arredondar quase 3.000%. E se mantém lá por um bom tempo. Isso chama atenção. São poucas empresas brasileiras que têm esse movimento ao longo do tempo, né? Então, como a gente pode ver, ela ficou aqui um tempo travada desde 2010, andando totalmente de lado, né? Até 2018. Não teve muitas movimentações. E aqui também, se a gente for pegar, desde 2020 até 2025, ela também andou de lado, não mudou muita coisa. E aí, depois de 2024, né, esse rompimento dessa região, ela resolveu subir mais 60%, e agora vem corrigindo, né? Vem nessa movimentação de queda muito forte, que já vem se estabelecendo há 3 meses consecutivos, deu um respiro aqui, mas logo depois ele tomou a queda para mais um mês de queda. E a questão é a seguinte: vale ou não vale a pena TOTS? Bom, para responder vamos ter que dar uma analisada aqui, né? Se vale ou não vale a pena. A questão é a seguinte, né? O TOTS está próximo de uma região de suporte, como a gente pode ver aqui, ó. A região de suporte na casa dos 23,88, a gente percebe 23,88. A gente vai marcar aqui a máxima histórica da TOTS para termos pelo menos uma ideia. O suporte, que era essa região aqui, ó, de curto prazo, a gente for ver, foi rompida para baixo, piorando ainda mais o cenário para quem está comprado, né? Piorou o cenário, porque é o seguinte: quando não temos uma região de congestão, há dois cenários quando ela é agredida. O primeiro cenário é a busca do centro do eixo, que é aqui, ó, o centro da congestão, que é onde tu vai ter o acúmulo maior de ordens e negociações. Você pode ver que aqui tu tem um maior acúmulo de negociações. A gente pode ser no olho, tá? Mas podemos ser também bem específicos. Vamos pegar aqui e aqui, ó. Olha ali onde é que é o centro. Aqui, ó. É bem aqui. E adivinha onde é que a TOTS fechou? Hoje, pelo menos, onde está ali próximo da mínima, bem no centro. E olha só que interessante, onde é que ela tomou pressão aqui para voltar? Olha essa sombra inferior, foi exatamente ali, quando ela rompeu, ela tomou pressão porque a gente tem um acúmulo muito forte ali de defesa. Óbvio, se for vencido essa ideia aqui, principalmente com o pivô de baixa, a expectativa que se tem é uma queda. Então, já respondendo a primeira pergunta, há uma expectativa de queda no primeiro momento para TOTS, tá? No gráfico semanal, analisando a TOTS, ela segue numa movimentação de baixa muito forte, tá? Temos um micro região de suporte aqui, pelo menos pelo gráfico semanal, que seria mais ou menos essa região aqui, tá? Micro região de suporte, mas tem cara de continuar caindo por enquanto. Tivemos um processo aqui essa semana, uma alta de basicamente 5%, quase uma casa de 6% de alta, depois de uma queda, se a gente for pegar aqui, ó, desde a mínima daquela semana, uma queda batendo quase a casa de 20%, tá? Se aproximando dessa região de suporte e gerou essa pequena reação compradora. Só por essa pequena reação compradora é muito difícil termos uma noção, tá? Mas uma coisa eu consigo dizer a partir daqui: pro longo prazo as coisas não estão boas. Pelo menos a primeira expectativa que se tem não é muito interessante para o longo prazo, baseado basicamente no gráfico mensal. Tínhamos até uma ideia no mês passado, por conta desse candle aqui, uma expectativa interessante, né? Porque essa movimentação de alta, uma correção, tenta fazer um fundo nessa região de suporte aqui e uma tentativa de retomada para a máxima histórica. Ocorreu o contrário, né? Tivemos o rompimento para baixo, abortando, estragando toda essa movimentação de alta que se tinha aqui então, e agora TOTS tenta buscar essa região de suportezinho no semanal. Então dá realmente uma complicada no médio prazo.
Para o curto prazo e para quem gosta de se aventurar, aí já falando com a galera que gosta de um risco maior, no gráfico diário, tínhamos aqui, ó, basicamente, nessa movimentação, esse fluxo vendedor forte aqui, provavelmente temos uma formação de uma LTB ali em gráficos menores, tá? E aí o que chama atenção que é, primeiro, o movimento sendo contido, né? Então a gente teve uma contenção do movimento de queda por aqui e o começo de um movimento mais lateral. Ó. Percebe aqui, ó, um processo de congestão. O que me chama atenção é o seguinte, tá? É o seguinte, tivemos uma barra muito explosiva aqui, tá? No dia 26, o rompimento dela, mas nenhuma correção, que seria basicamente aqui, temos uma barra muito forte, não tivemos essa correção aqui, ó. Tá? E pensando em operações de curto prazo, eu necessito desta correção para fazer sentido para a gente conseguir tomar um fôlego. Porque percebe, eu sei que o gráfico da TOTS é meio embolado, mas o grande acúmulo de ordem aqui mais à frente é esse aqui. Tá? Então há uma expectativa de TOTS vir buscar essa região. Tá? Então há uma expectativa natural da TOTS vir buscar essa região. Só que sem uma correção aqui fica muito difícil, né? Não tem como um risco-retorno compensar esse movimento, né? Não faz muito sentido esse movimento aqui. O ideal seria uma correção na segunda-feira, tá? Aqui, para a gente ter um rompimento que faça sentido dentro desse contexto para poder realmente valer a pena. Então, pensando longo prazo TOTS, respondendo a pergunta inicial, longo prazo TOTS eu acho que é complicado. Médio prazo a gente poderia pensar ali no semanal, ainda é o início. Um curto, médio prazo aqui, que é talvez através do diário, também eu acho que deveria esperar pelo menos na segunda-feira, que seria a abertura ali do pregão. E no curto prazo, olha só como a gente pode ver, olha só o gráfico de 60 minutos, isso aqui explodiu. Sem correção, em linha reta, isso é complicado. Então, entrar num papel que está extremamente esticado no curto prazo, com um movimento muito explosivo, não faz muito sentido, o teu risco é gigantesco, não vale muito a pena. O certo seria esperar, que nem eu já falei ali, a correção para retomar. Aí o papel faz um fundo, o que poderia gerar uma correção mais ou menos aqui, tá usando a ideia de FIBO, por parte da região dos 27,90, 28,10. Então, em torno dessa região, a expectativa de um fundo pode fazer sentido, tá? Então, este seria a ideia para o curto prazo. Tá? Então, longo prazo estou fora, médio prazo ainda não, e curto prazo temos que também esperar um gráfico, um candle, né, no gráfico, corrigindo essa movimentação de alta para quem sabe ela consiga estruturar um retorno mais amplo. Né? Se a gente for pegar aqui, um retorno mais amplo faria sentido dentro da ideia do semanal. Se a gente for ver, ó, a resistência dele seria mais ou menos aqui. Ó. Então faz sentido sim, por que não, uma correção ali até mais ampla para TOTS. Mas para isso a gente precisa de um gatilho pelo menos interessante, faça sentido ali no curto prazo, no gráfico diário e até nos gráficos do intradia. E dependendo da situação de segunda-feira, nós podemos ter um day trade, tá? Teria duas possibilidades aqui. A possibilidade do aguardo e calma e sendo conservador, que seria o processo corretivo. Então, um fundo, aqui depois do fundo comprar para uma retomada, e um processo mais agressivo, que seria o seguinte: teríamos um candle de correção aqui, ele perde a mínima, tentaria vender em direção a essa região aqui de suporte, que é extremamente agressivo esse tipo de venda, mas eu não digo que não é impossível de ser feita. Beleza, então, galera? Então essa foi a análise de TOTS, entendendo que depois de uma queda muito forte, ela começa a gerar uma correção que ainda não há sinais de estruturar algo maior numa expectativa de uma virada de movimento de baixa para alta. Beleza, então, galera, vejo vocês no próximo vídeo e não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para que eu continue trazendo informações importantes do mercado para vocês. Um grande abraço e fui!